Então, inicia. Pronto. Muito bem. Então, a nossa semana, ela tem uma reflexão, né, sobre uma coisa, sobre um aspecto da produção textual que é quase que natural, tá? É algo que as pessoas normalmente fazem sem nem quase perceber, tá? Porque são costumes que as pessoas trazem lá de fora da produção textual, né? Do meio em que elas vivem, do contexto social em que elas estão inseridas. Então, é uma coisa que as pessoas fazem quase que inconscientemente, certo? O problema nosso é que, muitas vezes, essas ações ou esse hábito, né, que as pessoas trazem fica sendo realizado ou fica sendo utilizado de maneira exagerada, de maneira exacerbada. Então, isso passa de hábito, né? Por quê? Porque a pessoa acaba saturando o seu texto, certo? Seja ele escrito ou falado, com estas ações ou com estes aspectos, né? Que acabam, às vezes, trazendo efeitos complicados, certo? Então, isso é muito fácil de vocês terem, né, na reflexão de vocês, porque nós todos, né, temos esse tipo de coisa, nós todos trazemos esses aspectos que, na verdade, são hábitos, certo? Que estão enraizados em nós. Só que, quando a gente está produzindo texto, às vezes isso se torna tão intenso que acaba virando um vício, e, claro, se é vício, ele é prejudicial ao texto, à produção textual, tá? Quantas e quantas vezes vocês já foram a uma palestra, né, ou até mesmo na sala de aula, e aí você fica com aquele cansaço no rosto, porque a pessoa, o professor ou o palestrante, passa o tempo inteiro do seminário, ou da palestra, ou da aula, dizendo coisas como tá, ou então ok, ok, ok. Então, de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, vai um tá, ou então um ok, 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 e aquilo se repete, né, ao longo de praticamente toda a produção daquela pessoa. É claro que isso, muitas vezes, é mais na linguagem falada. Porém, na linguagem escrita, muitas vezes aparecem esses aspectos de outra forma, quer dizer, outros tipos de vício. Então, o material que vocês têm lá na plataforma trabalha com esses aspectos, pelo menos alguns deles e os principais, tá? Que são aqueles mais frequentes. Então, por exemplo, vocês lembram que um dos fatores lá atrás que nós vimos, de fatores de coerência, é a repetição. Então, muitas vezes, você se vê diante de um texto escrito em que a pessoa, em 2 parágrafos, repete a palavra que 20 vezes. Então, isso é um vício, né? Isso é uma coisa que cansa, né? Que faz o texto ficar cansativo e, muitas vezes, até complicado de ler, certo? Então, esse é um dos aspectos. Um outro aspecto que está lá no material de vocês é aquela história do eco, né? do cacófato. Então, a boca dela, certo? Que é um exemplo bem comum, certo? E que nós utilizamos, como eu disse a vocês, às vezes até, assim, inconscientemente. A gente vai escrevendo porque aquilo é um hábito. E muitas vezes, né, na comunicação Boa noite, professor. oral... Boa noite.
na comunicação oral, né, no dia a dia da conversação, no dia a dia linguístico, a gente usa, né, essas coisas, certo? A gente acaba utilizando esses aspectos, né, esses hábitos, porque, como eu disse ainda há pouco, eles fazem parte das nossas experiências sociais. O problema todo é que, no nosso caso, especificamente, e mais ainda, né, como nós estamos num ambiente corporativo, num ambiente de redação comercial, e mesmo se não fosse, né, num ambiente que a gente está escrevendo um artigo, quando a gente está fazendo um seminário, né, ou uma palestra, ou apresentando um trabalho, esses aspectos podem trazer consequências muito desagradáveis, tá? Então, é uma brincadeirazinha, né? É um escorregão, porque aquilo, como eu disse, é inconsciente. Então, a nossa conversa nesta semana, ela gira em torno desse aspecto, tá? É uma consequência, né? É um efeito daquela coisa de que a gente, muitas vezes, produz o nosso texto de maneira assim, natural, sabe? A gente não tem aquele devido cuidado com o que nós estamos fazendo. Então a gente precisa primeiro, antes de tudo, fazer um exame de consciência, né? Porque vocês com certeza têm algum vício de linguagem que você de vez em quando joga lá no seu texto. Vocês querem ver um exemplo? Nos últimos anos, tá? Os professores, não sei por que cargas d'água, resolveram ensinar para os alunos que a palavra ademais é uma palavra bonita, que pode substituir outras conjunções. Aí, os alunos resolveram utilizar o ademais nas redações, né? Para tudo que é lado. Então, vira e mexe ademais, não sei o que é ademais. E muitas vezes nós nos deparamos com textos onde o uso dessa palavra é empregado de forma equivocada, tá? Então isso se transformou de uma coisa boa em um vício, tá? Então, muitas vezes o aluno, né, ou a pessoa, ela lê um livro ou lê um texto, aí aprende uma palavra nova, né, bonita, rebuscada, aí ela começa a achar que aquilo vai fazer o texto dela ficar bonito, aí ela começa a usar aquela palavra de qualquer jeito. Muitas vezes, aquela palavra sequer é utilizada. Muitas vezes, na atualidade, sequer as pessoas conhecem aquele vocábulo. Então, aí existem umas situações, certo? Que podem trazer consequências para a produção textual, certo? E nós precisamos ter um pouco de cuidado com isso, né? Especialmente no ambiente corporativo, que exige um texto com um pouco mais de cuidado, correto? Então, lá no material de vocês que está na plataforma, eu coloquei alguns exemplos, tá? Vou vocês agora um deles, que é o mais grave, tá? Que é o mais complicado e que realmente, muitas vezes, ocasiona problemas de comunicação. Então, lembrem que no contexto corporativo, a tua produção textual ela é escrita e é falada, tá? E embora se diga que no discurso falado muitas coisas vão passando, porque o que interessa é a comunicação, e nós já conversamos sobre isso um pouco, há que se ter alguns cuidados, tá? Há que se ter alguns cuidados para evitar mal entendidos, né? O que hoje se costuma dizer ruídos da comunicação. Fora que você causa uma impressão muito ruim, né? Quando você está diante de uma plateia e começam a perceber que você não tem o domínio da palavra, tá? Então eu gostaria de mostrar a vocês essa folha. Vamos começar
Primeiro, eu vou pedir que vocês leiam as duas frases que estão lá em cima da folha. Depois eu vou mostrar a primeira imagem, depois eu vou mostrar a segunda imagem, e aí eu gostaria que vocês me dissessem qual é o problema, tá? Que aparece aí. E se vocês acham que realmente acontece, se não acontece, e vocês façam aí uma reflexão crítica e me digam se vocês têm algum vício que vocês lembram, né? E como é que se pode corrigir esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Só um instante. Todos estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Sim. Que ótimo. Sim. Então, eu gostaria que vocês primeiro lessem essas duas frases que estão aí em cima. Depois, olhem para a primeira imagem, vejam o diálogo que se passa. E daqui a 2 minutos eu vou mostrar a última imagem. Tá? Vão fazendo a reflexão crítica de vocês, tá? Gerou uma ambiguidade, professor. Correto. Posso mostrar a última imagem? Pode. Dá para ver? Sim. Ou eu preciso aumentar mais? Deixa eu aumentar um pouco mais. Pronto. Isso é uma piada, né? Uma coisa assim bem frequente na sala de aula, né? Que sempre o professor utiliza para dar exemplo desse tipo de problema. Então, a professora está dando aula, né? Uma canção, certo? Com os alunos, com as crianças. E aí ela diz assim, a dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí o esperto lá levanta a mão e diz assim, professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou? A dona Aranha ou a parede? É uma contradição, né? Isso, Aquelas 4 metas regras. Uma isso, oposição, uma ideia tem que defender uma, não ficar nas duas. correto. Muito bem, então olha só. Esse é um problema muito frequente na produção textual, tá? Tanto escrita quanto falada. As pessoas acabam não tendo o cuidado necessário, tá? De pensar no que estão escrevendo ou falando, especialmente falando, porque, como eu já disse para vocês, são hábitos, tá? Que nós trazemos do nosso convívio, da nossa experiência. E hoje em dia, né, os estudos de linguística, eles transformaram esses usos em coisas mais flexíveis, tá? Boa noite, professor. Boa noite, ok? Por exemplo, hoje em dia, a gente aceita, tá, o uso de determinadas expressões, como, por exemplo, subir para cima, sair para fora, tá? Que são pleonasmos que antigamente eram considerados erros crassos.
Hoje não. Hoje a linguística já flexibilizou isso. Então, nós não estamos aqui condenando esse hábito da manifestação da linguagem, tá? Nós estamos o exagero e o uso de determinadas estruturas, especialmente nos textos mais formais, tá? Por quê? Porque eles exigem um cuidado maior. Nós já falamos sobre isso, né? Vocês já sabem, que já leram, já estudaram, e nós já discutimos sobre esse aspecto. Então, na redação, na comunicação corporativa, seja ela escrita ou falada, e se vocês pensarem também na redação acadêmica, né, seja ela escrita ou falada, esse tipo de coisa acontece com frequência, pode trazer efeitos ruins, tá? Às vezes até mesmo nocivos ou prejudiciais. E, além de tudo isso, são estruturas, são elementos, são expressões que não se adequam a todo e qualquer texto. Vocês já imaginaram você redigir um contrato, tá? Seja ele de aluguel, de compra, de venda, do que for, um contrato, tá? Onde de 20 artigos que o contrato expõe, o advogado fez 100 questionamentos. Quer dizer, coisas que têm dupla interpretação, coisas que podem fazer com que o contrato seja questionado em vários aspectos. É claro, né, gente, que o advogado ele foi treinado para isso. Mas é justamente aí que temos que ter cuidado. Nós que vamos produzir, né, ou que vamos analisar o contrato antes dele ser assinado, por exemplo, precisamos ter esse cuidado. É por isso que eu disse para vocês, né, lá atrás um pouco, que na redação corporativa, tá, na comunicação corporativa, quanto mais objetivo você for, tá, mais literal, quanto mais curto você for na sua produção, melhor será para a compreensão do texto, tá certo? Porque essas coisas, elas são naturais, como eu disse a vocês, tá? As pessoas trazem do ambiente, trazem da sua experiência social essa bagagem linguística. E que muitas vezes é difícil, né, de você reverter. Nós sabemos, né, que cada um tem o seu estilo, correto? Cada um escreve de uma maneira. Uns escrevem de forma mais direta, outros mais indireta, outros têm uma linguagem mais sofisticada, outros menos sofisticada. Tudo isso nós aceitamos, é possível, tá? É correto, porém, você precisa entender que o seu texto ele tem uma audiência, o seu texto ele tem um contexto social, tá? O seu texto ele precisa estar dentro dessa moldura. Então, nós já conversamos aqui que é diferente você escrever um bilhete de amor para sua namorada ou para o seu namorado, você escrever um memorândum para comunicar alguma coisa na empresa, certo? É muito diferente você participar de uma reunião de trabalho do que você participar de um happy hour no bar. Então, você precisa dessa moldura, tá? E dentro desta moldura, você, então, precisa utilizar os cuidados inerentes a essa produção textual. Então, eu gostaria que vocês se manifestassem agora. Vocês
lembraram aí de algum vício que vocês costumam ter e costumam utilizar? Eu dei vários exemplos para vocês, tá? Não sei, de repente, vocês têm algum que vocês ainda não conseguiram corrigir, né? Pode ser tipo, égua, mana. Pronto. Pode, claro. É isso mesmo. Professor, a internet Oi? caiu. O que você está falando, professor? Desculpa, Fernando, quase não te ouvi. É que a minha internet caiu. Eu queria saber o que você está falando. Eu estou perguntando se vocês lembram de algum vício de linguagem que seja de vocês, que vocês tenham e que ainda não conseguiram reverter. Então, a Marcélia acabou de dizer que ela vive falando égua o tempo inteiro, né? Imaginem ela lá fazendo uma reunião de trabalho, né? Recebeu uma notícia ruim e diz assim, égua, chefe. Já imaginaram? Diga, Josiane. Caiu de novo a minha internet. Poderia explicar de novo, desculpa. Fala assim, a gente fala, tu sabe onde está certo o objeto? Pronto. Isso. É o uso errado dos verbos, Professor, tem muito aquela questão do formal e a linguagem informal, né? Sim. Às vezes eu tô conversando com a minha mãe e falo alguma coisa na brincadeira errada e tudo mais. Ela, menina, fala direito. Eu disse, mãe, eu tô falando com a senhora, é uma conversa informal, não precisa estar falando voz de me ser. É isso, tá? Mas, por outro lado, né, Clara, a tua mãe precisaria entender que voz me ser também não se usa mais, né? Então, esse é um outro problema, né, gente? É um outro aspecto complicado. Não, eu tô dizendo, eu dei os voz me ser, não, professor, deu voz me ser como Não, apenas um exemplo, né? Sim, Ela sim. não fala em questão disso. Sim, com certeza. É que Tô falando mesmo em questão de usar gírias, né, expressões informais, tá? No dia por exemplo, eu sei diferenciar. Quando eu vou apresentar um trabalho, eu sei falar de uma maneira formal. Pronto. Mas também quando não tô, eu falo eita atrás de eita, égua atrás de égua. Pronto, é isso. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês, tá? Esses hábitos, né, como vocês viram a Clara colocar aí, eles são inerentes, né, à nossa experiência social lá no nosso cotidiano, certo? A gente traz essa bagagem. E muitas vezes a gente escorrega na casca da banana quando está produzindo o nosso texto. Vocês não fazem ideia, mas vocês vão ter essa experiência, né? Porque vocês vão produzir o trabalho de vossa lá mais para o final do curso. Vocês não fazem ideia de qual o grau, muitas vezes, tá? De confusão e de problemas, né, de articulação, de relação, de progressão, de estruturas dúbias, tá? Que às vezes a gente nem consegue entender o que a pessoa está tentando dizer. Então, isso é muito comum, certo? E vocês precisam, especialmente no ambiente corporativo, ter muito cuidado com isso. Certo? Vocês sabem que nós temos o regionalismo, né? Nós temos expressões que são só daqui, nós temos expressões que são comuns de outras regiões do país. Até com isso, nós precisamos ter alguns cuidados. Você deve evitar, por exemplo, se você estiver escrevendo uma carta, né, ou estiver fazendo uma comunicação qualquer, para um diretor ou uma pessoa que esteja numa filial, que seja lá no Sudeste, lá no Sul, você precisa ter cuidado com as expressões que você usa, tá? Então, eu vou voltar a repetir. Na produção textual, especialmente na corporativa, né, na redação comercial, na comunicação comercial, quanto mais objetivo nós formos, tá?
quanto menos rodeios e quanto menos floreios nós fizermos, melhor será, tá? Nós correremos menos riscos, embora nós tenhamos que manter o sinal de alerta sempre. Mais alguém lembrou de algum vício que tenha? Ou estão todos sem coragem de falar? Eu falo muito Eu palavrão. falo muito ulha. Ulha é palavrão também. Como é, Kelly? Muito ulha, às vezes palavrão. Às vezes tenho medo de falar no trabalho palavrão, assim, no momento de raiva. Explosão ou de... também, de descuido. Isso. Porque a mulher hoje em dia, ela é bem livre, né? Aí não tem isso mais dela ficar se controlando. Aí acaba que pode perder o limite, às vezes. Correto. O professor chamar de mano também, falar... Uma vez chamar de mano. Ei, mano, faz isso aí. Mano, tu sabe fazer tal coisa? Isso. Diga, professor. Oi, Brenda, diga. Um vício que eu tenho, que até hoje eu ainda não consigo reverter, principalmente na redação, né? Quando eu me pego fazendo uma redação de Enem, o que eu mais escrevo é que. Pronto. Aí quando eu me deparo, esse é muito comum. Aí eu, meu Deus do céu, aí eu tento reverter, retirando a maioria dos que, com outras palavras. Isso, mas é isso mesmo. Continue treinando, porque esse daí é um dos mais comuns, tá? Essa repetição do que. Mas eu não sei se vocês já se depararam alguma vez com estruturas em que a pessoa, em vez de usar o A ou tio, ela usa o M, o AM, ou vice-versa. Ou seja, ela erra no uso da desinência do verbo, né? Da flexão do verbo. Oi? Diga, Cássio. Eu ia falar justamente o que o senhor falou, a questão do nan, né? De trocar o ao tio. O ao tio pelo AM, né? Então, senhores, são como é que eu vou dizer? São deslizes, tá? Que nós cometemos por causa desta inerência, tá? Agora, muitas vezes nós falamos isso, tá? Numa conversa informal, certo? E ninguém nota, ninguém percebe. E isso acaba reforçando a consciência disso, quer dizer, aquilo vai ficando, e a gente, na hora de escrever ou na hora de falar numa situação mais formal, acaba esquecendo que aquilo não é correto ou não está correto. Então, no material desta semana, vocês têm alguns exemplos, tá? Que são os mais frequentes. Eu acabei de mostrar esses para vocês, que também são muito frequentes, tá? Com certeza vocês têm aqueles que vocês já perceberam, que vocês fazem e cometem, né? E que já se transformaram em... ao mesmo tempo, certo? Em que você precisa fazer essa diferenciação, tá? Então, vocês viram a Kelly dizer que com a mãe dela, a Marcele e outras pessoas, que com a mãe delas está tudo certo, porque aquilo é uma conversa informal, tá? A Clara, como vocês ouviram. Num ambiente formal, uma situação formal, nós temos que nos monitorar, nós temos que nos policiar. E uma das maneiras de nós fazermos isso é não florear nem a comunicação, nem a redação corporativa. Tá? Então, isso é uma forma, uma maneira de nós evitarmos que esses problemas aconteçam. Eles vão acontecer lá uma vez ou outra, tá?
Mas, se nós tivermos esse controle, né, esse policiamento, esse monitoramento, da mesma maneira que nós adquirimos esse hábito, vamos dizer assim, negativo, e que nós trazemos conosco, a gente acaba por desenvolver um hábito positivo que vai de encontro a ele, tá? E aí a gente acaba revertendo isso daí. Agora, nós precisamos, primeiro, ter consciência de que nós fazemos isso. Segundo, nós precisamos desta moldura, né, de ter consciência dessa moldura contextual, certo? Os textos existem dentro de uma audiência, de um contexto. Então, lembrem que quando você produz um texto, você não produz o texto para falar sozinho, tá? Você quer que o texto atinja pessoas. Então, existe uma audiência a quem você está se dirigindo, correto? Tudo isso é necessário para que você possa melhorar a sua produção e a sua redação textual. Além da sua leitura, né? Porque muitas vezes você recebe um texto para ler e aí a você mesmo, se você estiver acostumado, você mesmo vai dizer assim, poxa, mas que coisa mal escrita. A pessoa podia ter tido um pouco mais de cuidado na hora de fazer esse texto. Olha como ele está cheio de erro. Um outro aspecto, né, que nós também falamos é o uso eletrônico dos textos, né, os textos produzidos na internet. O perigo lá é o uso de abreviações, certo? E o uso de gírias, tá? De palavras informais. Quando se diz gíria, não quer necessariamente dizer palavrão, né? Ou palavras de baixo calão. Porém, as expressões muito informais, mesmo que você esteja na internet, se você estiver no contexto corporativo, como nós já falamos aqui, você precisa ter esse cuidado. Tá certo? Então, olha, gente, isso é uma coisa muito mais comum que vocês possam imaginar, certo? Infelizmente, a grande maioria de nós não tem o devido cuidado com essa moldura em que o nosso texto vai existir. E aí nós acabamos por criar situações que, às vezes, são até desagradáveis, né? São desconfortáveis, correto? Então, a nossa ação desta semana gira em torno desse aspecto. E aí, com isso, nós fechamos, né? Fazemos o fechamento dessa parte aí de análise textual, vamos dizer assim, tá? Da redação, né, dos pontos mais importantes da redação e da comunicação corporativa. E a partir de agora, a partir da próxima semana, nós já vamos então começar a ver os documentos da redação corporativa, certo? E aí, mais cuidado ainda é necessário ter. Nesta semana, a tarefa de vocês, que é apenas uma reflexão, né? Não tem pontuação, correto? E aí vocês já sabem como funciona, tá? Então, fiquem à vontade para ler lá o material, né? Estudar, tentar realizar a tarefa, correto? Tentem pensar e refletir sobre esses aspectos que a gente acabou de conversar, pessoais também, né? Para que vocês possam, porque esse é o primeiro passo, né? A consciência desse vício é o primeiro passo para conseguir reverter o vício. Vocês procurem fazer essa autocrítica, né? Essa reflexão,
pensar nesses vícios que vocês porventura possam ter, né? Leiam lá o material, tem alguns exemplos bem interessantes. E a tarefa de vocês dessa semana, ela não é pontuada. Então eu gostaria agora que vocês fizessem as perguntas, caso vocês tenham alguma, porque aí a gente ainda tem alguns pontos a conversar aqui. Primeiro, tirar a tela, caso vocês não tenham nenhuma dúvida. Me parece que isso é algo bem palpável, né? É algo assim bem evidente na nossa vida, certo? E é complicado, tá? É bem complicado. Professor, esse texto corporativo que o senhor vai começar já vai cair no NPC1? Não. É até hoje, então. Isso, é até essa parte aí. É até essa parte aí de aspectos da redação corporativa, tá? Os documentos, mesmo que nós já comecemos na próxima semana, mesmo que vocês estejam vendo lá na tarefa o nome escrito NPC1, a pontuação vai ainda para o NPC1, tá? Onde estiver escrito NPC1, a pontuação da tarefa vai para o NPC1, mas não o conteúdo da prova, tá? O conteúdo da prova é até, vamos dizer, hoje. Ok. Até agora só teve uma atividade pontuada para NPC1? Não. Não, você já teve três. Você já teve 3 atividades pontuadas. 2 valendo meio ponto cada uma e uma valendo 1 ponto. Então, nós já totalizamos aqui 2 pontos, até aqui. Aí nós vamos ter mais uma tarefa pontuada, que é a da próxima semana, tá? Valendo 1 ponto. Aí os 3 pontos que correspondem às atividades de vocês. Os outros 7 pontos é da prova. E quem entrou depois, como é que vai ficar essa situação? Eu vou já falar sobre isso. Eu vou já falar sobre isso, tá bom? Ok. Bem, alguma pergunta, gente, além das que já foram feitas, sobre o conteúdo que a gente acabou de conversar? Algum outro comentário? Professor, boa noite. Boa noite. É sobre o que a Ana Kelly acabou de perguntar, aluno novo. É porque agora que eu tô assistindo sua primeira aula, eu entrei, acho que tá com uma semana. Certo. Aí só que essas atividades elas já estão como encerradas. Certo. Nós vamos já falar sobre isso, tá, Biel? Tá ok, professor, tá bom, vou aguardar. Sobre o conteúdo, né, que nós vamos conversar, vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida? Gostariam de fazer algum outro comentário ou eu posso tirar aqui a tela? Professor, naqueles primeiros 2 pontos, lá em cima, né, esse seu material, eu não entendi muito bem. Antes do quadrinho. Aquelas 2 frases lá, elas são dúbias, né? Porque uma mulher quentinha não quer necessariamente bem vestida com relação ao frio, né? Não é uma prerrogativa da roupa, certo? Então, a mulher quentinha pode significar outra coisa, né? Correto? Então, o abraço de uma mulher quentinha não quer necessariamente dizer de uma mulher protegida do frio. Pode ser um outro aspecto, correto? Nossa própria é feita de porta em porta, tá? Quer dizer, isso aí está se referindo às fechaduras, que são boas, né? Então, você vê a fechadura na porta e sabe que a fechadura é boa. Só que essa expressão de porta em porta significa que você, por exemplo, vai visitar as pessoas para oferecer o seu produto, tá? Então, essa expressão também trouxe uma certa dubialidade para a frase, correto, Marcelo? Entendi, obrigada.
Nada. Posso tirar a tela então, gente? Pode. Muito bem, então vou interromper aqui a apresentação, tá? Eu vou finalizar a nossa gravação.